Estamos no ano de 1994. A Rússia pós-soviética está passando por enormes mudanças econômicas e políticas. Após o colapso da União Soviética, o país começou a fazer a transição para uma economia de mercado capitalista. Porém, essa transição estava longe de ser ordenada. Neste momento crucial, dois homens ambiciosos elaboraram um plano que mudaria suas vidas e teria enormes repercussões em todo o país. Estamos falando de Roman Abramovich, um jovem empresário de 28 anos que já havia feito uma pequena fortuna, se encontrou com Boris Berezovsky, um poderoso oligarca com forte influência no Kremlin, em um iate no Caribe. Lá, eles tramaram um esquema audacioso para adquirir a gigantesca empresa estatal de petróleo Sibneft por centavos no dólar, por meio de uma série de leilões manipulados com a ajuda de suas conexões políticas. Se esse plano desse certo, Abramovich e Berezovsky se tornariam dois dos homens mais ricos da Rússia quase da noite para o dia. Para a sorte deles, deu certo. Abramovich comprou 90% da Sibneft por apenas 240 milhões de dólares, pagando apenas 18 milhões do próprio bolso. Esse plano acabaria por moldar o futuro econômico e político do país nas próximas décadas. Talvez você esteja mais familiarizado com Roman Abramovich por sua associação com o Chelsea, mas sua fortuna não foi construída nos campos de futebol europeus. Ela teve origem na Rússia pós-soviética, em um período caótico e permeado pela corrupção. Foi uma época em que não era raro empresários serem alvos de assassinatos devido a negócios fracassados. A trajetória de Abramovich não apenas o enriqueceu, mas também influenciou significativamente a evolução da Rússia moderna. Ele manteve uma relação próxima com Vladimir Putin por muitos anos, a ponto de ser considerado por alguns como o favorito do presidente russo. A história de Abramovich é simultaneamente assustadora e fascinante, especialmente quando se considera quão modestas foram suas origens. Esta é a história de Roman Abramovich. Roman Abramovich nasceu no dia 24 de outubro de 1966, na cidade Saratov, na Rússia. A vida já era difícil, mas ele perdeu seus pais muito cedo. Sua mãe morreu de um distúrbio sanguíneo quando ele tinha apenas 1 ano, e seu pai morreu em um acidente de construção 3 anos depois. Depois disso, ele foi forçado a viver no clima rigoroso na Sibéria com seu tio, e por um tempo parecia que sua vida não seria nada espetacular. Embora Roman Abramovich seja um dos homens mais ricos do mundo hoje, seu começo não poderia ser mais humilde. Ele não era um bom estudante e não tinha talentos notáveis. Ele tentou engenharia na faculdade, tornou-se mecânico e até ingressou no exército por um tempo, mas não teve muito sucesso em nenhum lugar. Abramovich tinha uma qualidade que o acompanhava desde o início: uma mente empreendedora que não tinha medo de correr riscos ou quebrar a lei. Seu primeiro sucesso nos negócios foi realmente no exército, onde ele roubava a gasolina dos acampamentos militares e a revendia a um preço aparentemente mais baixo. Mas ele percebeu o risco e decidiu arriscar tudo uma última vez e sair. Ele roubou um vagão de trem inteiro cheio de diesel e fez uma pequena fortuna. Mas Abramovich não se tornou instantaneamente bem-sucedido, pelo contrário. Com o dinheiro que ganhou, ele iniciou alguns negócios legítimos e um de seus primeiros grandes sucessos foi a venda de brinquedos e patinhos de borracha. Ele também vendia mercadorias ilegais, como perfumes e desodorantes, o que era bastante lucrativo naquela época. Parecia que ele estava se safando de tudo, mas logo sua sorte acabou e ele foi preso por roubar o trem de diesel, sua antiga paixão. Agora você deve estar se perguntando então, foi da prisão que ele conheceu o ex-líder do grupo Wagner Yevgeny Prigozhin, morto recentemente em um acidente de avião? Como assim? Não entendi. Calma, segura a ansiedade. Após o colapso da União Soviética, Roman Abramovich já havia feito uma pequena fortuna. Isso foi em 1991. Então, depois de algumas semanas na prisão,
seus registros convenientemente desapareceram e ele se tornou um homem livre novamente. É aqui que seu verdadeiro caminho para o topo começa de verdade. Depois de ganhar dinheiro vendendo patinhos de borracha, ele estava pronto para o próximo nível. Em 1992, com apenas 25 anos, ele mergulhou no comércio e transporte de petróleo, que era muito mais lucrativo e escalável do que vender patinhos de borracha. Em 1994, Roman Abramovich havia construído uma pequena fortuna e uma reputação como um negociador de petróleo, mas ele queria algo muito maior. Abramovich havia visto o quão lucrativa era a indústria do petróleo e queria uma fatia maior desse bolo. Esse também foi o momento em que a Rússia estava privatizando suas indústrias-chave. A privatização parecia uma boa ideia no papel, mas na realidade era uma bagunça. Os leilões para empresas eram manipulados, os funcionários estavam corrompidos e as empresas eram vendidas por centavos para pessoas próximas ao governo. Tudo era orquestrado por alguns poucos privilegiados que estavam próximos do Kremlin. Abramovich tinha um plano, mas precisava desesperadamente de um contato interno para apoiá-lo. Foi daí que ele conheceu Boris Berezovsky. Berezovsky era um verdadeiro magnata que já havia feito fortuna vendendo carros e automóveis, e em 1994 ele era uma das pessoas mais influentes no Kremlin e fazia parte do círculo íntimo do presidente Boris Yeltsin. Abramovich tinha seu olhar voltado para a Sibneft. Naquela época, a economia russa estava em frangalhos e precisava desesperadamente de dinheiro. Boris Yeltsin estava se tornando muito impopular e uma vitória comunista nas próximas eleições parecia uma possibilidade real. Aqui estava a estratégia. Berezovsky usaria sua influência para manipular o leilão da Sibneft e adquirir a empresa por valores muito baixos. Yeltsin desviaria fundos do governo para financiar a aquisição, e Abramovich ficaria encarregado da gestão. Berezovsky também planejava lançar uma nova estação de TV para disseminar propaganda a favor de Yeltsin, e essa estratégia funcionou sem falhas. O leilão foi completamente manipulado e investidores estrangeiros dispostos a pagar muito mais do que Abramovich foram dissuadidos de participar, chegando até mesmo ao extremo de deter representantes estrangeiros até que o leilão fosse concluído. Documentos indicam que Abramovich recebeu mais de 140 milhões de dólares de recursos do governo. Quando tudo estava dito e feito, Abramovich desembolsou apenas 18 milhões de dólares de seu próprio bolso e adquiriu 90% da Sibneft por 240 milhões de dólares. A máquina de propaganda de Berezovsky funcionou perfeitamente e Yeltsin venceu as eleições de 1996. Da noite para o dia, Abramovich se tornou um bilionário e uma das figuras mais poderosas na Rússia. Abramovich e Berezovsky tinham um acordo informal, onde Berezovsky não possuía oficialmente nenhuma participação na empresa, mas receberia informalmente 50% dos lucros. Berezovsky não achava que isso seria um problema, pois estava em alta e nunca imaginou que Abramovich poderia traí-lo. Entretanto, isso mais tarde desencadearia um dos maiores escândalos do século, um confronto épico entre dois oligarcas em um tribunal britânico. Mas falaremos mais sobre isso em breve. Por enquanto, tanto Abramovich quanto Berezovsky estavam ficando obscenamente ricos e poderosos. Se a estação de TV de Berezovsky transmitisse sua propaganda, você estava garantido a vencer qualquer eleição. Mas Boris Yeltsin estava se tornando muito impopular e era visto como um fantoche dos oligarcas. Então, os oligarcas, especialmente Berezovsky, queriam escolher um sucessor. Eventualmente, eles decidiram por um ex-agente da KGB chamado Vladimir Putin. Naquela época, os oligarcas pareciam intocáveis e todos pensavam que Putin poderia ser controlado como Yeltsin. Mais uma vez, eles impulsionaram a máquina de propaganda e usaram sua influência para vencer as eleições de 1999.
Putin estava agindo de forma inteligente e não dava nenhuma pista de que não poderia ser controlado. No entanto, logo após a eleição de Putin, ele deu uma virada completa. Ele anunciou publicamente que iria derrubar os oligarcas como classe. Isso foi extremamente popular entre as pessoas, pois elas tinham visto os oligarcas explorando o sistema corrupto e enriquecendo enquanto todos os outros lutavam. Putin convocou 27 dos oligarcas mais influentes em uma sala e deu a eles um ultimato. Vocês podem manter seu dinheiro e riqueza, mas fiquem longe da política e não atrapalhem meu caminho. Alguns bilionários conseguiram ver a mudança de maré e se conformaram. Roman Abramovich foi um deles, mas outros como Boris Berezovsky não conseguiram engolir isso e começaram a se opor abertamente a Putin. Berezovsky até usou sua estação de TV para promover propaganda anti-Putin. Mas Putin não estava brincando. Ele era um ex-agente da KGB e sabia jogar sujo. Foram abertas investigações contra os oligarcas que não cumpriram as exigências, enquanto pessoas como Roman Abramovich foram recompensadas com acordos mais favoráveis. Em 2002, um mandado de prisão foi emitido contra Boris Berezovsky e ele fugiu para Londres. Abramovich não tinha mais uso para ele, então concordou em fazer um último pagamento gigantesco a Berezovsky pela Sibneft e nada mais. Registros posteriores revelariam que Abramovich pagou a ele cerca de US$ 1,5 bilhão nos anos seguintes. Abramovich continuou a prosperar sob o governo de Putin. Ele não se envolveu na política e Putin permitiu que ele fizesse o que quisesse. Ele se mudou para Londres e, em junho de 2003, entrou no centro das atenções do Ocidente após a compra de destaque do clube de futebol Chelsea. O Chelsea estava à beira da falência quando ele o comprou, mas logo após a aquisição, Abramovich começou a investir dinheiro no clube e o tornou um dos mais bem-sucedidos novamente. Em 2005, Abramovich vendeu sua participação na Sibneft por US$ 13 bilhões. Após alguns anos tranquilos, Roman Abramovich voltou ao centro das atenções e, desta vez, todos os aspectos de sua vida seriam examinados minuciosamente no tribunal britânico. Lembra-se de Boris Berezovsky, o homem que havia ajudado Abramovich a enriquecer com o acordo da Sibneft e que caiu em desgraça com Putin? Berezovsky estava vivendo em Londres, no exílio, e continuava com seu estilo de vida extravagante. Em 2012, ele havia perdido a maior parte de sua fortuna por várias razões e decidiu arriscar. Ele processou Roman Abramovich por US$ 5 bilhões, alegando que ele era dono de 50% da Sibneft e que Abramovich o forçou a vender a participação por US$ 1,5 bilhão. A resposta de Abramovich foi simples. Ele nunca foi proprietário oficialmente de nada. Ele foi contratado como consultor. O mundo nunca havia visto um caso assim. Oligarcas são conhecidos por serem secretos, especialmente em relação à sua riqueza, mas tudo estava em destaque aqui. A mídia cobriu todos os aspectos. O tribunal eventualmente decidiu a favor de Abramovich, mas seus segredos foram expostos para o mundo. Roman Abramovich voltou a ser alvo de atenção após a imposição de sanções pelo Ocidente por seu suposto envolvimento próximo a Putin durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele tentou facilitar negociações de paz, mas isso não agradou Putin, resultando em um envenenamento como um aviso de que até mesmo os oligarcas estão sujeitos a ele. Abramovich enfrenta uma situação extremamente difícil, mas ainda é considerado um dos homens mais ricos do mundo. A história de Abramovich é controversa e desperta diferentes reações nas pessoas. Algumas podem se sentir inspiradas por seu sucesso financeiro, enquanto outras podem ter uma visão negativa devido às questões éticas e à forma como ele acumulou sua riqueza. O que você acha da história de Roman Abramovich? Ele te inspira ou você despreza pessoas como ele? Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.